Eric Vieira, e aqui está no apoio Igor. Salve, salve pessoal, eu sou o Igor e eu vou fazer as perguntas aqui pro Eric e ele vai me responder. Vamos tratar de alguns assuntos diante sobre a atual política brasileira, precisamos fazer algumas críticas, pontualidades em relação ao que está acontecendo atualmente. Senhor Eric, você pode falar sobre a censura das mídias e das redes sociais? Sim, podemos discutir isso, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal e alguns nomes envolvidos, como Alexandre de Moraes, senhor Flávio Dino, onde eles dizem regulamentar as redes sociais, porém acabam de alguma maneira censurando, principalmente achando que é desinformação, que acusam de desinformação, mas na verdade é apenas uma perseguição política, base sem embasamento e alguns perfis que dizem reserva. Então você está falando que eles usam o poder deles para, tipo assim, tipo, por exemplo, eles falam que eles querem proteger as pessoas, só que eles fazem isso para conseguir se manter no poder, é isso? Mais ou menos assim mesmo, e também usam algumas ajudinhas, estratégias, e principalmente com a Rede Globo, e alguns Globo News, a jornalista Daniela Lima, e algumas outras pessoas internamente. Bom, e falando do STF, você pode falar sobre as sanções internacionais e também da lei Magnitsky? Ótimo saber, vamos explicar sobre principalmente o nosso tema principal, Lei Magnitsky, que é uma lei criada a partir do falecimento de um político russo chamado Sergei Magnitsky. Aí, em homenagem ao que ele sofreu, os Estados Unidos criaram uma lei em 2012 para punir responsáveis por abuso de poder, de autoritarismo e corrupção ativa pelo mundo. Alguns exemplos que eu tenho aqui são governantes do Talibã, chefes de Estado, por exemplo, lá na Rússia, um lugar chamado Chechênia, tem um. Mas a Chechênia não é um país que foi invadido pela Rússia, quem sabe? Não sei muito sobre a história da Chechênia, mas o que eu posso relembrar é que era um lugar onde se dizia ter um esconderijo terrorista, grupos rebeldes que estavam se rebelando contra o Estado, e foi lá. Bom, eu também ouvi falar que a Chechênia, a maioria de lá é muçulmana. Aí eles não se consideravam russos, aí faziam meio que parte do Estado Islâmico, assim, parte do Talibã, base terrorista, né? Aí eu acho que já estamos fugindo do assunto, precisamos voltar. Mas antes de voltar, uma perguntinha, você acha que isso aí foi uma desculpa do Putin para poder anexar ou não? Não era o Putin na época, era Assim, o Putin na Boris Yeltsin. Não, em 2008 isso aí foi. Não, foi nos anos 90, e nem era para estarmos discutindo isso, era só um breve, uma menção breve. Magnitsky contém algumas sanções econômicas graves e até deliberada de pena de morte financeira pelo próprio Comitê dos Estados Unidos, já que bloqueia transações bancárias, qualquer acesso à mídia originária dos Estados Unidos, e proíbe que os funcionários entrem em qualquer território dos Estados Unidos para o resto da vida, bloqueando o visto, além dos funcionários de seus familiares e amigos diretos. Bom, e você pode falar um pouco mais dessa pena de morte financeira? Como bloqueia transações bancárias de qualquer sistema, inclusive dentro do país envolvido, ele não vai poder mais usar cartão, vai ter que só usar dinheiro vivo, e mesmo assim vai ser difícil realizar alguma operação financeira. Entendi. Por isso que estavam tendo problema com o negócio do cartão, que falava que não ia funcionar mais. Era isso aí, né? Não, todos os
porque senão sofrer condições graves e pode prejudicar inclusive o Estado. Bom, vamos falar sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro. O que levou ele a começar a usar uma tornozeleira eletrônica e ficar dentro de casa? O governo Bolsonaro foi marcado por alguns episódios conturbados durante o seu período de mandato presidencial, como críticas em relação ao seu posicionamento em relação à pandemia de Covid-19, como ele gravando vídeo mostrando falta de ar de uma maneira debochada, o que pode ter sido manipulado pela mídia, como não pode não ter sido. E também no último ano do mandato, algumas frases não ideais, tipo negócio de bom nível, dia da independência. Também, depois, em relação às eleições presidenciais, do Lula foi declarado eleito, houve vários questionamentos em relação também às urnas eletrônicas, possíveis manipulações do TSE, do STF, pelos próprios bolsonaristas, pelos deputados e chefes de partido, levando a várias manifestações por todo o país, bloqueando estradas. Fora que também o Bolsonaro estava meio que envolvido com o Centrão também, né? Falou que ele era contra, mas depois falou que era a favor. Também existem boatos que estivesse falando isso, mas agora o episódio principal é em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, onde milhares de fanáticos invadiram e depredaram tudo lá no Brasília, nos ministérios, no Congresso Nacional, destruindo bastante coisa por lá. Aí, como retaliação, o STF puniu, se não me engano, ele continua punindo, julgando 2.000 pessoas com longa sentença de prisão. Bom, e falando, agora estamos falando do Bolsonaro, falando com o nosso presidente atual, o Inácio Lula da Silva. Então, você acha que ele vai fazer alguma coisa contra os Estados Unidos sobre a lei Magnitsky e outras sanções assim? Ou ele só vai tentar ignorar? Eu, sinceramente, vou dar minha opinião, isso não vai adiantar muita coisa e pode até prejudicar a gente indiretamente. Mas o que ele está fazendo é se defender alegando soberania, defesa da soberania nacional, E também enfrentando o presidente Trump, acusando de interferir diretamente na nossa política, sem que isso fosse. Bom, isso é algo bem delicado, por causa que, tipo assim, os Estados Unidos sempre interviram nos países, não só no Brasil, mas tipo da América Latina, do Oriente Médio, tipo a Arábia Saudita. Bem, sabe? E quando era o Bolsonaro, era o Joe Biden que estava tentando mudar e colocar um partido mais de esquerda. Bem, os Estados Unidos historicamente sempre esteve envolvido em questões políticas exteriores, até possíveis derrubadas de governo, intervenções militares como no Iraque, também em busca de elementos e recursos naturais, como o petróleo, aqui pode estar, já faz um tempo que está envolvido uma questão em relação à Amazônia, também alguns países da Europa, como a França, no Macron, querendo nossos recursos e a Amazônia se aproveitarem da Amazônia para eles mesmos. E o que você acha da situação econômica do Brasil atualmente? Bem, aqui já tem um pouco mais de opinião, a situação econômica não é muito boa, os produtos estão ficando meio caros, mas também há alguns fatores também em relação à crise climática, como por exemplo o azeite, o algodão, café caindo baixo, também pode haver
estão bem mais caros do que antigamente. Isso pode ser permanente. O que você está achando desse novo negócio, tá? Que agora está se tornando mais importante que o petróleo, que é as terras raras? Terras raras, boa pergunta. Eu ainda não estudei muito em nossas terras raras, É recente, assim, realmente. só que é uma questão delicada. Os Estados Unidos quer começar a explorar esses produtos para maior vantagem financeira, não só no Brasil, mas como na Ucrânia. A Rússia quer explorar na Ucrânia também, também quer pegar terras raras da China e vários outros países que não estão ouvindo ao nível deles. Então, eu vi um negócio assim que a China, por causa das terras raras, ela consegue se autossustentar. Por exemplo, se ela quiser negociar com mais ninguém, ela consegue negociar. Ela tem uma terra rara que só ela consegue sustentar a China por 60 mil anos. Vamos lá. Os minérios que estão contidos nas terras raras, eles servem para várias funções, como baterias de carro, produção de energia, eletricidade, também na indústria moderna, magnético, Exatamente. tratamentos médicos, uma revolução tecnológica que está acontecendo também se deve muitas a elementos contidos nessas terras raras. Poderia ser uma quinta revolução industrial, que a quarta é a inteligência artificial, e agora a quinta. Acho que é delicado falar disso aí, talvez mais lá para 2050, não sabe tudo. Porque ainda estamos na quarta e começou a inventar quarta. Estamos numa quinta Já se ouve sobre tratamentos e misturas de diabetes, câncer, até uma possível cura do câncer que talvez esteja escondendo da gente. Teoria da conspiração? Aqui já estamos falando de teorias da conspiração. Foi o podcast Ponto Livre, tratamos de alguns assuntos que espero que tenham esclarecido algumas dúvidas. Sou o sociólogo Eric Vieira, muito obrigado pela atenção e falou!